falando é a velocidade predominante, aquela que está predominando em mais de 50% do céu. Agora você pode ter, por exemplo, tá aquele dia lindo, maravilhoso, só que do lado do aeroporto tem uma lagoa. É o caso aqui, por exemplo, de Jacarepaguá. Tem a lagoa da Barra, tem a lagoa de Jacarepaguá. O aeroporto de Maricá fica do lado ali, né, da lagoa de Maricá. Então pode ser, por exemplo, do Galeão, que é um aeroporto insular, isto é, dentro de uma ilha, e em volta tem mar. Então você pode ter, por exemplo, para a parte da região serrana tá um nevoeiro desgraçado, para a parte oceânica tá cavoque. Então o que acontece? Ele pode dizer aqui, ó, do Galeão aqui para cima tá horrível, do Galeão para baixo tá ótimo. Então o que ele coloca? Se tem uma visibilidade predominante, ele vai botar, sei lá, 9.000 metros, 8.000, 7.000, sei lá qual for, 5.500. Agora, se em algum dos setores do aeroporto, ele divide o setor em 360 graus, se algum desses setores tiver uma visibilidade que seja menor que 50% da visibilidade predominante, ele tem que informar. GT, não entendi. Vamos ver na prática? Por exemplo, ele pode botar o seguinte, visibilidade 7.000, aí ele pode botar, por exemplo, 3.400 Sierra Whisky. O que significa isso? Significa que a visibilidade predominante, ou seja, a que está em maior quantidade, é 7.000 metros. Agora, no setor Sierra Whisky, no setor sudoeste, a visibilidade está 3.400. Por que ele botou isso? Porque 3.400 é menos da metade, não é? Então quer dizer que o quê? Olha só, qual que é a metade de 7.000? É 3.500, né? Então, qualquer valor em outras áreas fora da visibilidade predominante, se tiver qualquer valor abaixo de 3.500, né, que é a metade de 7.000, ele vai ter que reportar. Isso aqui é a visibilidade predominante, isso daqui é uma visibilidade parcial, tá bom? Outro exemplo, ele bota lá, 8.000, visibilidade, 4.000, novembro. Quer dizer, a visibilidade predominante está 8.000, só que no setor norte está 4.000, está metade da predominante, tá? Então, até 50% da predominante, a gente vai colocar um segundo grupo adjacente à visibilidade, informando qual que é a visibilidade parcial naquele setor, beleza? Isso aqui é importantíssimo saber, tá bom? Ou então, isso pode acontecer quando a visibilidade, independente de estar 50% ou não da predominante, se ela estiver abaixo de 1.500, tá bom? Então o que acontece? Você pode ter isso daqui, ó, 8.000, exemplo, tá? E aqui assim, ó, 0.700 setor whisky. Se tiver uma visibilidade predominante, show, mas se em alguns setores a visibilidade estiver abaixo de 1.500, vai ser reportado. Pode ser metade ou não. Por exemplo, pode ter isso daqui assim, ó, visibilidade predominante 2.000 e do lado tem 1.200 sul, por exemplo. Não é metade, não é 50%, mas está abaixo de 1.500 metros. Então vai vir reportado como visibilidade parcial, beleza? Tranquilo até aqui, pessoal? Então vamos lá, vamos seguir aqui porque a gente já está avançando. A aula aqui é dinâmica, a aula aqui é rápida, o bicho está seco, está grosso, tá bom? E é claro que a visibilidade ela pode também não vir expressa. Se ela não vier expressa, como é que vem mesmo? 4 barras oblíquas, tá? Isso daqui é uma coisa que você tem que saber. Ai, calor da gota. Então olha só, vamos lá. O nosso metarzinho, o nosso espéciezinho do Galeão corrigido. Eu vou botar aqui 8.000 de visibilidade e tá 2.000 no setor sul. Não, vou botar no norte ali, que a região serrana sempre tá complicada ali a situação. Vou botar no Novembereco ali, né, que é a região de Magé. Tá sempre caindo o mundo ali. Desculpa o pessoal de Magé, mas ali realmente escolheram um lugar bem, que tá bem complicado a meteorologia lá, tá bom? Beleza, o que a gente tem agora? Agora a gente fechou aqui o grupo de visibilidade, agora a gente entra numa particularidade da visibilidade que é o RVR. Para quem não sabe, RVR significa Runway Visual Range, que é o alcance visual da pista. Pessoal, o RVR tem uma aula sobre isso, você que clicou lá naquele balãozinho mais ou menos por aqui, da aula de visibilidade, você deve ter esbarrado aí na aula que eu falei de RVR. Então você tem que saber o que é RVR, não vou explicar de novo porque tem aula lá. Você sabendo o que é ele, a gente vai ver como é que ele é codificado aqui no METAR, tá bom? Primeira coisa, ele sempre vou botar o exemplo do Galeão, que tem as pistas 10, 28, 15 e 33. Isso vai mudar daqui a pouco porque a declinação magnética da Terra, o norte magnético da Terra está sempre variando, né? Então daqui a pouco a gente vai ter no Galeão a pista 11 e 29, pista 16 e 34.
Mas isso é daqui a 5, 6 anos. Mas se preocupa não. Spoiler alert, né? Ó, cadê o spoiler alert aí? Foi uma piada muito ruim. Enfim, o que a gente tem? O RVR, ele sempre vem identificado com a letra R, por exemplo, da pista 10. Vai vir isso aqui. Pessoal, isso aqui não é pista 10, tá? Isso daqui é o RVR da pista 10. A sigla para pista é essa daqui, ó. É RWY, Romeo Whiskey Yankee. Isso daqui significa runway. Se vinha só um R10, significa o quê? O Cristiano Ronaldo 10? Não, significa RVR da pista 10, tá bom? Runway Visual Range da pista 10, que é um equipamento que fica paralelo à pista para indicar qual que é a visibilidade horizontal do lado da pista, que é colado assim 10 metros distante, então é mais ou menos o que o cara vai ver naquela pista. Barra oblíqua para identificar que não é porque o parâmetro está inoperante, não, é simplesmente para separar. O que a gente tem aqui depois? A gente vai ter o valor medido no RVR, por exemplo, 0,800, quer dizer que o RVR da pista 10 está lendo 800 metros. Essa aqui é a diagramação mais simples que pode vir, você pode ter simplesmente a barra oblíqua e 0,800, quer dizer que é de graça, brincadeira pessoal, é só porque está 800 metros de visibilidade. Agora, existe aqui depois, existe um campozinho que fica obscuro, que ele pode vir várias informações. Pode vir o seguinte, nesse exemplo aqui, eu vou botar o seguinte, pode vir 0,800 com um up, com U na frente, com um uniforme. O que significa quando vem U na frente? Significa up, com tendência a aumentar. O RVR, alguns equipamentos de RVR, eles são capazes de fazer a leitura da visibilidade e estimar uma tendência, tá bom? Então se você vê 0,800 com U, significa que está up. Up não é em cima, subindo, então quer dizer que está com a tendência de aumentar. Então o cara olha isso daqui, é animador, porque ele está lendo 800 metros, é uma visibilidade horrorosa, não está vendo nada, mas existe a tendência dessa visibilidade aumentar. Da mesma forma, se você tem up, você também tem o down, né? Então a tendência, se você encontrar um delta aqui, um D, significa que a tendência é baixar a visibilidade. Aí que vai azedar a maionese de vez, ninguém vai voar. Outra coisa que você pode ter é um 0,800 N. O que significa esse N? É de norte? Não, não é de norte não. Esse aqui é N de no change. Ele leu 800 metros e não está vendo nenhuma tendência, nem de aumentar, nem de abaixar. Então vem um N de no change, tá bom? O que acontece é que o RVR também pode vir com a informação que é o seguinte, vai vir antes desse 0,800, que vai ser o seguinte, existe um mínimo e um máximo que o RVR consegue ler, né? Isso aqui significa que o RVR ele tem uma precisão e assim, existe um limite de leitura, né? Existe um range, né? Runway Visual Range, que é um alcance que ele consegue ler. Se essa visibilidade estiver acima do alcance máximo dele, vai vir da seguinte forma, por exemplo, 2000p. 2000 plus, quer dizer o quê? Está mais que 2000. Então o máximo que esse RVR consegue ler é 2000. Beleza, então tá show de bola aqui. Agora, se tiver um M, por exemplo, 050, 0500 M, significa que está menor que 500 metros e 500 é a visibilidade mínima que ele consegue ler. Então vai estar pior do que 500 metros. Então tá feio o negócio, tá bom? Essas são as variações que você pode ter no RVR, tá bom? Lembrando que se tiver da pista, por exemplo, tiver mais de duas pistas paralelas, você pode ter isso aqui. Guarulhos pode vir R09R, tá vendo? O que é isso? É o RVR da pista 09 direita, sei lá, 1700 up. Você pode ter, por exemplo, em Brasília, RVR da pista 1 esquerda, indicando 0,550 minus. Quer dizer que o quê? A menor visibilidade que ele pode ler é 550 e está abaixo disso. São exemplos, tá bom? Que nem os que eu acabei de colocar. Tranquilo, pessoal? Até aqui está suave? Eu espero que esteja suave, que você esteja gostando dessa aula. Se você gostou da aula, dá aquele joinha para compartilhar aí, para ajudar a firma. E não deixa de entrar lá, dá uma olhadinha na Pilot Shop, compra um mousepadzinho desse daqui, porque pô, é bonito, né? Você quer um chaveirinho, olha que chaveirinho bonito, ó, chaveirinho redondinho, bem legal. Então olha só, vou botar então aqui o RVR da 09, aliás, estou no velhão, né? Então da pista 10, tá... Isso aqui tá meio contraditório, mas é só pra gente saber onde é que a gente está se localizando. Isso aqui é o nosso mapa astral, né? Então olha só, 2000 plus.
Para a gente não se confundir aqui, para a gente não ter informação conflitante. Eu vou botar 1800 plus. Significa que a maior visibilidade que esse RVR consegue ler é 1800 e está maior que 1800. No caso tá, a gente está vendo que está 8000 e no setor nordeste está 2000. Então por enquanto nosso metal está bem louco, mas ele ainda tá, não está contraditório, beleza? O que a gente tem depois do RVR? Pessoal, agora entra a parte que as pessoas têm mais dúvida, tá bom? A parte que as pessoas têm mais dúvidas é a parte justamente de tempo presente, porque essa área aqui, ó, depois da visibilidade, a gente entra na área de tempo presente. O que é o tempo presente, pessoal? Tempo presente, o nome já diz tudo, né? É o que está acontecendo, que diacho está acontecendo no aeroporto. Tá chovendo, tá nevando, tá ventando, tá com trovoada, tá caindo o mundo, tem CB no céu, seja lá o que for que está acontecendo, vai vir no tempo presente. Pessoal, o tempo presente a gente pode dividir ele em várias partes. Tem uma tabela que você pode consultar, porque são muitos tempos presentes. Eu só vou passar pelos principais, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que saber do tempo presente é que a gente tem o seguinte, a gente tem fenômenos aqui, códigos de intensidade e proximidade. O que mais que a gente tem, GT? O que mais você tem para mim? A gente tem aqui descritores, isso daqui são chamados os qualificadores, e aqui do lado a gente tem os fenômenos, tá bom? Pode ser tanto precipitante, fenômenos que caem, né, precipitam, e fenômenos obscurecedores. E por fim, outros, tá? Então olha só, a gente vai começar a fazer a nossa tabela da seguinte forma. Tá uma tabelinha meio feinha, mas o importante é vocês escutarem o que eu estou falando. Ó, a gente tem tabela dos qualificadores, que vão qualificar a intensidade e a descrição deles, e os fenômenos, os que precipitam, os que obscurecem e outros fenômenos, tá bom? Com base nessa tabela aqui, a gente pode começar a preencher ela. Intensidade, pessoal, a gente pode ter intensidade de um fenômeno. Pode ser uma coisa leve, pode ser uma coisa moderada e pode ser uma coisa forte. Por exemplo, uma chuva leve, uma chuva moderada e uma chuva forte. Tem gente que fala que tem o severo, que são 2 mais, isso é mentira, tá? Não existe isso daqui, tá? Ó, isso daqui não existe. Tem gente que fala que isso aqui é trovada com chuva severa. Isso daqui tá errado, isso é falácia que eu já encontrei em blog por aí, tá? Então muito cuidado. Não existe mais, tá? O que a gente tem é o seguinte, se esse fenômeno for leve, ele vai vir com menos na frente, leve, tá bom? Se ele não vier com nada na frente, isso aqui é um espaço em branco, tá? Significa que é moderado, então não tendo nenhum sinal, significa que é moderado. Se tiver um mais, significa que é forte, tá bom? Isso aqui tá o quê? Tá qualificando quanto a intensidade, um fenômeno leve, um fenômeno moderado é sem nada, tá? Isso aqui é para dizer que não tem nada. E vou até deixar assim, só para não confundir, moderado sem nada, e o forte quando tem um maisinho. E o outro que a gente tem são os qualificadores de intensidade e proximidade. Proximidade a gente tem o VC. O que é o VC? É vizinhança. Vizinhança. Por que é VC, GT? VC vem do inglês vicinity. Vicinity em inglês significa vizinhança. E o que classifica que uma coisa está nas vizinhanças do aeródromo? Vizinhança é um range que você separa da estação meteorológica. Você vai até 8 km, tudo que tiver dentro de 8 km está considerado ali na área do aeródromo. De 8 km, então você faz um disco de 8 até 16, essa área, essa coroa, né, de 8 até 16 km são consideradas vizinhanças, tá bom? Então olha só, de 8 km até 16 km, do que tiver nesse range aqui, é considerado vizinhança. Então se tiver uma chuva a 9 km do aeroporto, é vizinhança. Se tiver uma trovoada a 9 km, a 12 km, a 15 km do aeródromo, é considerado vizinhança. Beleza, pessoal? Tranquilo até aqui? Beleza. Então esses aqui são os nossos descritores, nossos qualificadores de densidade e proximidade. Leve, moderado, forte e vizinhança. O que a gente tem aqui são os descritores, pessoal. Os descritores são algumas particularidades desses tempos, desses fenômenos que podem ocorrer. Que tipo de descrições são essas? A primeira que a gente tem é o MI. Deixa eu botar de azul aqui para ficar padrão. O que é o MI? MI, pessoal, é o mínimo. O que significa alguma coisa mínima? Mínima é que está colada na superfície. Esse MI, geralmente, ele vem associado com fog, o FG, que a gente vai ver que é um fenômeno obscurecedor.
não precipita, fica em suspensão, é um obscurecedor, geralmente vem com um nevoeiro. O nevoeiro mínimo significa que é aquele nevoeiro colado na superfície. Um exemplo clássico que eu adoro dar para os alunos de exemplo é o seguinte: eu já vi um nevoeiro mínimo, é uma coisa linda. Imagina o seguinte, Jacarepaguá, 40 graus, eu ia fazer um voo, só que, pô, verão, sobe aquele CB milagroso, tá 40 graus, tá aquele calor desgraçado que você olha, o asfalto tá fritando o asfalto, né? Você pode jogar um ovo lá que você frita o ovo. Coitado dos cachorros, tem que ter cuidado com o cachorro para não queimar as patinhas dos coitados. O pessoal tá todo mundo de chinelo, tênis, então ninguém nem nota, né? Mas isso chega até a derreter até a sola do sapato. Já derreteu a sola do sapato talvez lá em Jacarepaguá. Enfim, 40 graus, tá aquele calor desgraçado e o asfalto tá pegando fogo. De repente, em 15 minutos, sobe aquele CB milagroso, cai aquela chuva fria, forte pra caramba, e morre o CB ali, em meia hora parou de ter CB. O que aconteceu? Aquela água fria, quando entra em contato com o solo, que está a 80 graus, 70 graus, está derretendo o asfalto, o que acontece? Ela aquece como se estivesse numa panela mesmo, então aquela água fria cai sobre o asfalto aquecido e evapora imediatamente. Só que fica uma camada de nuvens só na superfície do asfalto, que está muito quente. Então forma como se fosse uma nuvem que fica na altura do joelho, em volta da área asfaltada. Eu já vi isso, é um fenômeno lindo, foi fantástico. Inclusive foi depois de uma aula de meteorologia e o professor chegou lá e ficou todo animado. Falou: pessoal, aqui um nevoeiro mínimo para vocês aprenderem o que querem. É lindo, cara, é um fenômeno muito legal. Espero que todo mundo algum dia possa ver o nevoeiro mínimo. É muito legal mesmo, só que ele é complicado para aviação pelo seguinte, porque é um nevoeiro na superfície mesmo. É coisa de até meio metro de altura. O que acontece? Esse nevoeiro, você está em pé, você enxerga a torre, você enxerga o hangar, você enxerga o avião no circuito de tráfego. A pista você não enxerga, porque tem uma nuvem colada na pista. Você não sabe onde é que está a pista, onde é que está a grama, onde é que está a cabeceira, onde é que está a marca dos 1000. Então é complicado, tá? Isso aqui é só um exemplo para você saber o que é o MI, é o mínimo, tá bom? Outro que a gente tem é o BC, que é o Banco Central, sacanagem. Esse aqui é só um jeito que eu falo para o pessoal entender. Isso aqui é banco de nevoeiro também, é muito utilizado com BC. Esse macete do Banco Central é bom para você lembrar o que é o BC. Bancos são o quê? São regiões concentradas. Existe um nevoeiro que a gente chama, um nevoeiro de advecção fria, que é, por exemplo, uma massa de ar quente que está passando em cima, está sendo advectada, está sendo transportada horizontalmente por advecção sobre, por exemplo, um ar quente sobre uma lagoa fria. O que vai acontecer nessa superfície da lagoa fria? Vai condensar, vai virar um nevoeiro ali. Só que detalhe, é só em cima da área ali da lagoa. Então é um banco de nevoeiro. Pode ser também, por exemplo, acontece muito na região de Barlavento das montanhas. Forma aquelas nuvens que ficam só na parte do vento, do Barlavento. Então o que acontece? Ali formam bancos de nevoeiro, tá bom? Isso daqui é importante lembrar também. Isso daqui eu estou dando uns exemplos que os nevoeiros são ótimos, né, desses descritores. O outro que a gente pode ter também é o PR, que é o parcial, que a gente viu aqui, ó, visibilidade parcial. Pode ser um nevoeiro também, parcial, beleza? Acontece bastante. A gente pode ter o DR, que é flutuante. Esse aqui é quase não existe, né? Você mal vai ver o DR, que é flutuante, tá? A gente tem o BL, que é o soprado, tá? BL vem de blow, em inglês significa soprado, apito, né? Então o que acontece? Às vezes você tem, esse daqui vem muito com os, por exemplo, neve. Dá aquela nevasca, fica tudo precipitado em cima da pista, de repente vem aquela rajada de vento e joga a neve para outro lugar, neve soprada. Isso acontece também com areia. Tem lá, por exemplo, Dubai, tem um deserto em volta lá. Vem aquela ventania e sopra aquela areia para cima do aeroporto. Então fica o quê? Blow sand, né? Então BL é soprado, beleza? Outro que a gente tem aqui, descritor, é o SH. SH é shower. Quer dizer o quê? Chuveirão? Chuveirada? Quase isso. Pancada de chuva, tá pessoal? A pancada de chuva, tá lá aquela nuvem, subiu aquele TCU desgraçado, aquela sinistra, e cai aquela água, muita água no intervalo minúsculo de tempo, que vai definir que é ser uma chuva forte ou uma pancada justamente. O quanto que essa água, quanto que ela concentra lá no nosso pluviômetro, então num tanque lá de precipitação, quanto que isso vai subir num determinado período de tempo. Se cai com uma água que enche o pluviômetro em 5 minutos, não é chuva forte, é pancada de chuva. Realmente cai aquele corpo d'água do céu, o CB desaba, né? Então esse daqui é a pancada de chuva, é o SH, beleza?
PL, pessoal. PL é pelota de gelo. O que é uma pelota de gelo? As pessoas me perguntam. Aproveitar que a gente está falando disso, tem a aula de gelo em aeronaves? Tem, sim, existe essa aula de gelo em aeronaves.